está no mundo das drogas ou que tem alguém na sua família que esteja envolvido nesse mundo, talvez esteja perguntando: por que isso está acontecendo comigo, com a minha família? Por que Deus está permitindo isso? Hoje nós vamos conhecer uma pessoa que pode, através do seu testemunho, mostrar para você por que isso está acontecendo. Carlão, como é que tá? Tudo bem? Na bênção, graças a Deus. Dizem que o exemplo é o melhor professor. E isso vale tanto para o bom quanto para o mau exemplo. O meu pai era um alcoólatra. O meu pai bebia todos os dias. Então a bebida entrou na minha vida através do meu pai, que ele virava para mim e falava comigo assim: Carlos, vai lá buscar uma cerveja para mim. E eu fui crescendo fazendo esse movimento do meu pai. Você era aviãozinho do seu pai? Era o avião do meu pai para buscar a cerveja. Aí buscava cerveja, tal. Quando eu fui tomando uma idade maior, que eu saía com meu pai, eu já comecei a deixar o refrigerante de lado e começar a dar umas bicadas na própria cerveja que o meu pai estava bebendo. E comecei a beber muito cedo com ele, mas muito cedo mesmo. Para quem aprende errado, a tendência é repassar o erro. Eu era um dependente do alcoolismo, no caso. Pra você ter uma ideia, eu tomava cerveja todos os dias. Eu não me lembro um dia que eu fiquei sem tomar de cerveja até eu conhecer Jesus Cristo. Dos meus 17 anos aos meus 37 anos, eu praticamente não deixei de beber nem um dia. Eu me lembro quando meu primeiro filho nasceu, eu cansava de pegar o meu filho no colo e pegava a chupetinha dele, molhava ali na cerveja e punha na boca dele. E a maioria não consegue mesmo beber só uma cerveja. Na minha vida começou com isso. Eu me envolvi com as pessoas que começaram a beber e ali começou a rolar o primeiro baseado, depois, consequência, as outras coisas. É isso que eu ia te perguntar. A droga lícita, ela chegou na sua casa. E a ilícita, como é que chegou até você? Foi aonde que eu tô te falando. O que acontece? Eu comecei a sair com os amigos, comecei a beber, e nas rodas começava sempre o primeiro cigarro de maconha, né? Fumo um baseado, dá um baseadinho aqui, e todo mundo começa ali. Aí depois do baseado, quando foi oferecido para mim esse cigarro de maconha, parecendo que era uma coisa muito especial, eu me lembro que no primeiro dia eu passei muito mal, fiquei muito ruim, mas já foi na segunda, na terceira você já foi ficando relaxado e foi chegando num ponto que o baseado ele estava me dominando. Pra você ter uma ideia, na minha época que eu fumava maconha, se eu não tivesse maconha eu não ia nem no banheiro, irmão. Você vê como é que o trem era brabo. E como é que foi essa fase do crack, cara? Eu acho que é o seguinte, o crack na minha vida, eu imagino, eu acho que Deus já tem um plano na vida das pessoas, né? O propósito de Deus ninguém pode estar mudando. Porque quando eu conheci o crack, ele a princípio, quando ele é te apresentado, ele é uma droga, você está com seu corpo mais resistente, ele não te dá tanto efeito, você não consegue sentir o efeito que ele faz. Mas ele vai te dominando, ele vai te dominando. Porque a cocaína, irmão, você pega ali, você cheira um papel de cocaína, você cheira dá um tiro hoje, igual o pessoal fala, você deu um tiro ali, você vai pro boteco, toma umas 2, 3 tampas, troca uma ideia, conversa igual papagaio, igual um bobão, fica blá, 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 jogando ideia fora. Daqui a pouco você vai lá dar mais um tiro, mas dá um espaço. O crack, ele é o seguinte, você acendeu ele, fumou, acabou, você tem que fumar outro. Por isso que ela é uma droga que destrói. Porque você não consegue dar um prazozinho. Por isso que ela destrói com essa violência toda, porque ele não te dá o prazo para você falar assim, eu fumei uma pedra de crack agora, eu vou ficar 2 horas curtindo a onda do crack para me fumar outra. Você tá me entendendo? Ele não tem essa onda. Ele é imediato. O programa Resgatados, ele tem essa vantagem. Cada dia ele leva a gente a conhecer pessoas mais interessantes, pessoas que têm uma história legal e pessoas que vivem em cada lugar que a sociedade nem imagina. Hoje eu estou tendo a oportunidade de conhecer aqui o Juninho. Juninho é um cara que vai contar uma história legal. Ele passou pelo futebol, o cara conhece de música, o cara conhece de muita coisa que vai passar pra gente hoje. Juninho, a sua história é bacana demais, cara. Um cara com tanta experiência dessa, como é que você
teve um envolvimento com esse mundo maldito das drogas? A princípio, esse envolvimento que a gente tem é mais ou menos o quê? É uma falta que você sente em casa de algo mais, da família. E eu sempre cito uma frase que é o seguinte: abrace seu filho antes que o traficante o faça. E eu senti um pouco isso na minha casa. Meu pai, ele gostava muito da noite, ele sempre gostou muito de tomar uma cervejinha, minha mãe, seresta, a gente sempre ficava muito sozinho em casa. Eu tenho uma irmã mais velha que viveu isso comigo. E eu comecei a ter amizades fora e me apegar muito a isso. Ao contrário de Carlos, que bebia junto com o pai, Celso encontrava pouco com o seu. O pai era um grande exemplo, mas a ausência o marcou. Você teve a oportunidade de ver seu pai como exemplo em alguma coisa? Muito. Hoje, por exemplo, é o seguinte: o maior exemplo que meu pai deixou para mim foi... Eu nunca vi meu pai doente. Meu pai sempre foi trabalhador, ele sempre acordou cedo, chegou em casa tarde. Eu nunca vi meu pai reclamar de nada. Porque estava gripado, porque não estava. Eu acordava, meu pai já tinha ido trabalhar. Eu chegava da escola, meu pai estava trabalhando. E isso passou pra gente. Deixa eu te perguntar, e colo? Você teve colo? Você teve abraço? Você teve aperto de mão? Como é que é isso? Muito pouco. Isso aí realmente eu sinto muita falta. Às vezes até minha mãe, depois de um tempo, ela até quis me dar, mas eu já estava envolvido demais com as drogas e aí eu me afastei. Aí foi a questão minha mesmo, de me afastar, mas assim, eu nunca tive um envolvimento, nunca tive uma amizade com meu pai como eu tenho com meus filhos, por exemplo. E isso fez muita falta, realmente fez muita falta. Esta falta de convivência pode abrir caminhos inesperados. Eu tenho uma família, primos que moram no interior aqui de Minas, uma cidade chamada Joanésia, ali perto de Ipatinga, e lá eu conheci uma cidade pequena. Hoje deve ter, vamos colocar que ela tenha hoje 50, 60 mil habitantes. E que ano que foi isso? 1983. Além da maconha e cocaína, né, que você citou, eu conheci as drogas químicas, xaropes, moderadores de apetite, cogumelo, lírio, que são plantas medicinais, né? Turn down the radio, I wanna hear. Turn down the voices. E não foi só isso. Para comprar drogas é preciso ter dinheiro. Sem ele, morando no interior, o que fazer? As pessoas que têm mais experiência com drogas apresentaram pra gente o cogumelo. E o cogumelo é uma droga alucinógena, né? Para quem não sabe, do cogumelo é extraído o ácido lisérgico, que faz o AC, que faz os docin, né? Vulgo docin, que são drogas químicas. Então esse cogumelo, ele nascia na bosta de boi, na bosta do cavalo, no mato. E a gente, no interior, sem dinheiro, querendo se drogar, a gente ia para lá. Falaram com a gente que a gente podia comer aquela droga, que a gente podia fazer um chá daquela droga. E era alucinógeno também. Cada uma com um efeito diferente. O cogumelo, um efeito de riso, de dor abdominal, mas o lírio, pesado. O lírio de viajar mesmo, de ver demônio, de ver bicho. We can be friends. You want to take my hand. A alucinação é comum quando se mistura álcool e drogas. E isso acontecia sempre com Carlos. Festa de 1 ano do seu filho. A festa tá ali rolando, parabéns pra você, mas pra você ficar alegre, como é que era isso? Um baseadinho de cara, né? Tinha que fumar um baseadinho pra dar um ânimo. E ir ali tomando umas tampas, né? 20, 30 cerveja pra você ficar bacana na festa. Você tem algum fato que você fez sobre o efeito da cocaína que te marcou? Tem vários, né? Tive muitos atos de violência, porque a cocaína ela te dá uma explosão. Ela te dá um falso ânimo. Eu costumo falar que os caras cheiram a cocaína, fica igual papagaio, né? Fala, 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 quase até morrer. Porque ela te dá aquela sensação de você ser... Então eu me envolvi muito em briga. Em estádio de futebol eu ia muito no campo com meu filho. E muitas vezes, antes de ir com meu filho, que eu ia com a turma para o estádio, a gente ia e antes do campo a gente geralmente fumava um cigarro de maconha e no meio do caminho nós começávamos a cheirar cocaína. Então tinha aquele confronto direto com a torcida. Nós tínhamos prazer em brigar, em jogar pedra no ônibus da torcida adversária. Então assim,
É uma droga que te traz uma reação que você não sabe, talvez nem que a consequência de um ato que você pode fazer, mas tirar até uma vida de uma pessoa, talvez naquela explosão daquela droga. Quem usa drogas gosta de ficar na rua, mas as brigas quase sempre acabam acontecendo dentro de casa. São quantos filhos que vocês têm? 3 filhos. Mas eu tenho 2 filhos. Eu fui pai solteiro, né? Eu tenho 2 filhos fora do meu casamento. Mas aqui nós somos 3 filhos e assim, os meus 3 filhos foram gerados em cima de droga. Dentro da droga, começaram a tomar o primeiro leite em cima da droga, vendo a discussão, vendo o pai gritando. Eu nunca fui um cara violento, de bater, de agredir. E nunca tive esse negócio. Mas muitas vezes uma palavra dói muito mais do que um tapa. Eu humilhei demais a minha esposa, humilhei muito os meus filhos. Fiz terror com os meus filhos por causa dessa droga. Quantas vezes eu chegava de madrugada e com a frustração da droga, e ali nós começávamos a discutir e aquilo estendia para a madrugada, acordava os meninos acordavam assustados, chorando. Foram muitas noites de terror. Você não pode imaginar, por isso é que eu falo que hoje, quando as pessoas falam que tudo que eu falo é para minha família, é por causa disso, porque realmente os meus filhos, quando eu chegava de casa aqui, dentro da minha casa drogado, os meus filhos não sabiam se ia sorrir, se ia chorar ou se ia dormir. Eles ficavam tudo assim, com aquela cara de tristeza, esperando para ver o que ia acontecer. Até que um dia, a máscara cai. E aí, cara, a sua esposa, seus filhos, sua família, quando descobriu que você era um craqueado? Porque é difícil ter um craqueado em casa. Como é que foi isso, cara? A grande história é o seguinte, o que acontece? A minha esposa, ela sempre me via, sabia que eu usava as drogas, porque ela me conheceu usando droga. Mas ela não tinha a dimensão que era crack, que eu estava usando crack. Ela não sabia. Ela foi saber na época do crack quase quando eu estava já assim, para parar com o crack, que Jesus fez a obra na minha vida. Foi no final mesmo que ela começou a descobrir, porque eu já comecei a dar uns vacilos. Um dia ela me pegou aqui na porta do portão ali com uma lata na mão. But you came just in time like a shooting star across my... Já que estamos falando de família, a família desse homem maravilhoso, Carlão, nós vamos conhecer também uma pessoa que teve perseverança e sobre também estender a mão, mesmo não estando bem preparada, sobre ali estender a mão. Como é que foi isso, Adriano? Estender a mão, receber um drogado em casa e ter paciência com isso? Na verdade, não é nem bem ter paciência, né? Na verdade, nós somos codependentes, nós somos doentes também.